Oi, vamos almoçar? Vamos? Ó, pratinho bem garoto, bem marota. O que é que tu vai almoçar hoje, Marco? Aqui, ó, uma salada da crua. E, querida, isso aqui é só o luxo e o reluxo. Urra. 6 colherzinhas de arroz. Mas como esse aqui tá unidos venceremos, vou colocar assim mesmo, ó. Eita, como tá pregado, né? Porque esse aqui é o final, mulher. Olha, faz de conta que aqui tem 6 colherzinhas. Tá bom. Eita, que pratão de salada. Olha aqui, minhas amigas, 2 pedacinhos de frango. Mais ou menos 140 gramas da minha dieta. Tem feijão hoje, mas eu não vou querer. Não tô afim. Marco, mas eu tenho que comer feijão. Tô me estressando. É tu me estressando. É tu. Ó, eu vou comer só isso hoje, amigas. Tá bom. É o que Deus deu.